Eu faço curta-metragem desde o ano 2000, foi meu primeiro curta, na época com a Raça Filmes, produtora que eu tinha com o Pedro Asberg. E de lá para cá já foram vários e vários curtas, né? Incluindo um eu tive o prazer de filmar em Pernambuco, chama-se Caetana. Foi feito a partir de um encontro com Ariano Suassuna. E A Pedra Queima, meu primeiro curta para criança, né? Eu fiz agora aqui ano passado, na quarentena, e na verdade acho que ele vem de uma movimentação que começou em 2019, né? Quando o Brasil passou por todas essas mudanças que está passando, enfim. E eu comecei a filmar com celular. Comecei a filmar coisas em casa, né? Filmando para vendo assim amigos e amigas enlouquecendo, ficando deprimidos. Eu me vi aí meio que com a possibilidade de ser sugado também para esse estado, né? E comecei a filmar para sobreviver, para enfim, para não pirar. E de lá para cá foram vários filmes, né, e curtas feitos nesse esquema, né, incluindo um longa, Lugar de Fala, e vários curtas, né. Esse faz parte de uma leva que eu fiz aqui em Petrópolis, né. Minha família tem uma casa aqui e a gente está passando a maior parte do tempo aqui isolado, né. E aí eu comecei a fazer várias coisas com meu pai, com minha mãe. Esse curta foi feito assim, a voz, né, é do meu pai e da minha mãe. Foi produzido a partir de um livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, autor das Veias Abertas da América Latina, o livro dos Abraços. E a gente tem, enfim, eu tenho já alguns outros trabalhos com ele, né? Meu pai traduziu vários livros do Galeano para português, né? E aí eu pedi para ele traduzir esse livro, ele fez essa tradução e a gente fez assim de forma totalmente caseira, assim, né? Eu filmei as ilustrações do Luiz Honra, gravei meu pai e minha mãe lendo, né? Chamei um amigo, Bebê Kramer, grande músico, para fazer a trilha, né? Feita à distância, a gente combinando pelo telefone e tal. Ele mandou a. Tava até agora lembrando, quando ele mandou a trilha, eu tava em Lagoa Santa, visitando minha avó. Foi muito emocionante receber a música dele. Vocês estão até usando, acho que na vinheta, né? Eu mandei para ele ontem, deve ter ficado bem feliz, né? E, enfim. E aí é isso. É a história, falando um pouquinho da história do filme, né? A história da amizade entre um menino e um senhor e um velho, né? Que se encontram, enfim, tem toda uma aventura numa floresta, encontram uma pedra mágica e fala, eu acho que um pouco disso, né? Da passagem do tempo, da infância, da velhice, das coisas que nos movem, né? Nessa vida, né? É uma história bem bonita. Foi o primeiro livro que eu li, ainda criança. Então tem uma relação aí afetiva, né, com esse livro e fiquei muito feliz de ter sido selecionado para o festival. Fico querendo muito ver os outros curtas, né? Esses trabalhos que a gente está fazendo estão todos disponíveis, né, no YouTube, na página da produtora, da Nepomuceno Filmes, e na página do meu pai, né, Eric Nepomuceno. Também a gente está com o canal dele no YouTube, né? E no Instagram, enfim, a gente está com uma página chamada Leituras na Quarentena, que estão colocando várias coisas. Eu até ontem estava fazendo um outro curta, eu fui dormir agora de manhã, virei a noite aqui fazendo fui dormir, quase que eu não durmo, falei, não, preciso dar uma dormidinha só um pouquinho, fui dormir, era 7 e tal, fazendo um curta com uma amiga, né? E a gente está fazendo vários trabalhos assim, com amigos, com amigas, enfim, é uma forma para se manter vivo, né? Também o cinema, né? De alguma forma, né? Tanto fazer
quanto assistir. Então, bom, então é isso. Então, queria agradecer muito aí. Vou ficar aí vendo o debate. Quem tiver alguma pergunta, eu não sei muito como é que é o esquema, mas vai ser um prazer aí ter essa conversa aí com vocês. Obrigado, Marcelo. Felipe, deixa eu perguntar também, como você vê assim, a importância da criança? Porque o curta, ou A Pedra Queima, ele tem, né, várias camadas ali, ele tem esse ar de contos de fadas. Como é que você acha assim que a criança se relaciona com esse tipo de tema? Porque ali você tem vários temas também que talvez a gente olhe assim e diga, nossa, que pesado, velhice, morte, coisa e tal. Como é que você acha? E se você acha que tem assim alguma dificuldade de abordar esses assuntos no cinema, nos curtas, o que é que você acha? Fala um pouquinho. Olha, eu adoraria saber. É uma das coisas assim que a gente, por um lado, a questão do online, né? É sensacional a gente poder estar tendo essa conversa agora, né? Mas por outro lado, eu confesso que eu sinto falta, né? Acho que todos nós que trabalhamos com cinema sentimos falta da sala, né? Pode ser a sala de cinema, pode ser a sala de aula, enfim. Eu tô agora cursando teatro na Unirio, na Universidade aqui do Rio, e tendo aula online, né? Mas sinto falta, né? Então não sei assim o que que uma criança pensaria, né? Eu mandei assim o curta quando eu estava fazendo para alguns amigos que têm filhos. Eu não tenho filho. Então eu mandei para alguns, pedi para eles mostrarem para os filhos, né? E aí foi bem interessante assim, porque em determinado momento um dos personagens é a pedra, né? E aí tem uma fala da pedra que a gente gravou, a voz da pedra é a voz da minha mãe. Minha mãe faz o personagem da pedra. Eles não estavam entendendo muito bem a frase, que é meio como se fosse um, sei lá, um enigma, digamos assim. E isso foi muito bom. A gente mudou a tradução para as crianças entenderem melhor, porque também tem uma outra diferença. Como é a adaptação de um livro e o texto é original, integral do livro, é diferente, né? Você ler uma coisa e você escutar essa coisa, né? São dois tempos diferentes, né? O tempo da leitura é um, que você pode olhar a página, pode reolhar, pode abrir de novo, e o tempo do filme é outro, né? Passa aquilo. Então, isso foi uma coisa assim que foi muito bom, assim, foi um aprendizado, né? Pensar um pouco dessa forma, né? De como tornar o filme, eu não digo assim acessível, acho que é uma palavra feia, né? Mas melhor. Eu acho que a gente tentou melhorar o filme, né? E aí sobre a questão do tema em si, de ser pesado ou não, ah, eu vou aqui supor, vou, enfim, eu acho que não, assim, acho que a questão da morte, que a gente tem essa ideia, pelo menos que eu tenho, está muito influenciado, por exemplo, pela questão católica, enfim, pela formação do Brasil de alguma forma, né, que muitas vezes impulsiona pensar a morte como enfim, de uma forma que não necessariamente é assim, né? Eu lembro agora, por exemplo, uma conversa, enfim, a gente faz uma série, fiz uma série chamada Sangue Latino, que foi muitos anos exibida no Canal Brasil. A gente conversava com várias pessoas, né? Lembro de uma conversa com o Mia Couto, né? Ele falando como em Moçambique a morte é vista de uma outra forma, né? Como que os mortos e os vivos eles estão juntos o tempo inteiro. Não tem muito uma separação entre vida e morte, né? Eu lembro agora, eu passei minha infância no México, vivendo no México. E no México tem a festa do Dia dos Mortos, né? Até bem conhecida, aquelas caveirinhas e tal, não sei o quê. Eles, não só o Dia dos Mortos, como os enterros, né? São celebrações. Celebrações da vida daquela pessoa, né? As pessoas cantam no cemitério, bebem, dançam. Uma coisa completamente diferente do que a gente vê muitas vezes aqui no Brasil, né? De uma coisa de encarar o luto de uma outra forma, né? E eu acho que talvez a criança possa ver dessa forma mais livre, né?
ela ainda não está, muitas vezes, tão impregnada de dogmas ou de religiões que veem a morte como uma coisa pesada ou negativa, né? Eu acho que ela pode ter, supondo, né? Pode ter essa outra visão. Espero até, né, na verdade, que tenham várias visões múltiplas e diferentes sobre qualquer curta, qualquer coisa que eu faça, quanto mais ideias e opiniões e perspectivas diferentes, melhor, né? Mas eu adoraria, assim, se vocês depois tiverem, enfim, como enviar, acho que todos nós iríamos curtir, né, do que as crianças, né, pensaram, né, como que elas viram, sentiram medo, sentiram felizes. A gente também está também passando nesse contexto de pandemia, né, que é o grupo de risco, né? Então, é uma coisa assim, eu acho que tem muita gente perdendo avô, avó, né? A gente está nesse cenário completamente trágico e de horror, né? Especialmente no Brasil, né? Então, acho que esse filme também, nesse momento, pode ter esse ponto de contato com a vida de muita gente, né?